Pois é, maracatu, jazz, samba, frevo, zabumba, afoxé, uma mistura danada de ritmos para quem é apaixonado por música, mas principalmente por percussão. No Ideias da Aldeia, hoje o meu papo é com o músico Gilberto Campelo, que é professor de percussão da Escola Maracatu Brasil, no Rio de Janeiro, e foi convidado para ministrar aula aqui na Usina de Artes João Donato. Gilberto, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Prazer é todo meu estar aqui no Acre e vim dar aula nesse projeto maravilhoso, nessa escola, na Usina de Arte João Donato. Eu estou muito feliz de estar no Acre pela primeira vez e estou muito feliz de poder conhecer essa música daqui. Já me sinto influenciado por ela, já faz parte das minhas composições e muito feliz de estar aqui. Então vamos começar por aí. Já dá para sentir nessa semana que você ficou por aqui com essa rapaziada, são alunos jovens, né? Já dá para sentir uma musicalidade acriana? Sim, excelente. Nessa semana, meu projeto principal era vir ao Acre e não ser simplesmente um professor que viria dar aula e sairia de sala de aula, não. E nem simplesmente um cara que iria trazer novas informações para os alunos, não. Eu vim para aprender também. Eu vim para compartilhar e para aprender com os meus alunos. Nessa semana, eu tive a oportunidade de visitar vários grupos musicais, de conhecer pessoas fantásticas. Da última vez que nós falamos, eu ainda não conhecia pessoalmente o seu Antônio Pedro, tive uma verdadeira aula de cultura acreana com ele, tive a oportunidade de visitar a Barquinha e outros centros, e foi incrível. Eu descobri que o Acre tem uma musicalidade latino-americana, um sentimento incrível. Adorei isso. Eu já sinto uma identidade acreana, já sinto que essa identidade existe. Você falou da última vez que nos falamos, é porque, na verdade, nós tivemos a oportunidade de conversar no Jornal do Meio-Dia, em uma outra entrevista, falamos um pouquinho disso tudo também, mas esse é um ponto super importante, porque quando você fala assim, me vem na cabeça aquela história de que ainda há um Brasil que o Brasil não conhece em vários aspectos. Na música isso também acontece, tem toda uma musicalidade brasileira que a faixa litorânea ali, Rio-São Paulo, ainda desconhece? Sim, claro. O Acre é uma dessas. O Acre foi uma surpresa boa, uma maravilhosa surpresa para mim. Eu sabia que eu ia chegar aqui e encontrar grandes artistas, mas eu não tinha muita consciência de se eu ia encontrar esse tempero acreano na música. E já conhecia o João Donato e outros músicos que foram para o Sul fazer aquela música, e o João é o grande nome do jazz, mas ainda não conhecia uma pessoa que tivesse o sentimento da música acreana, e que o João tem, mas tão mais explícito. Nesses dias aqui eu tive a oportunidade de tocar e conhecer esses músicos maravilhosos e descobri que sim, que existe um sentimento, que existe uma pitada que o sul do país ainda não conhece. Bom, o Acre é uma espécie de embaixada do Nordeste, né? O processo de ocupação dessa região se deu sobretudo por nordestinos, principalmente cearenses, mas nordestinos de um modo geral, durante o ciclo da borracha. Os ciclos da borracha, na verdade. E é claro que nós temos uma influência muito grande do forró, da musicalidade nordestina. Mas o que seria que você identificou esse tempero acreano? O que é que vem da floresta? O que é próprio do Acre? Então, a observação da floresta. Isso foi a primeira coisa, a coisa principal. Claro que estando numa área de fronteira, eu senti muito a influência do huayno latino-americano, ritmos que não são propriamente brasileiros. Mas quando eu estava com o seu Antônio Pedro, eu passei a semana inteira falando para os meus alunos que eles deveriam observar a natureza. Sabe, quando eu tive com o seu Antônio Pedro, ele me falava, essa música eu peguei da floresta. Olha que legal. Ou seja, ele observou aquilo da floresta. E para mim, que não tive esse contato, é meu 1% de chance de ter contato com aquela música. Então ele foi lá, observou, pesquisou todos aqueles ciclos e criou aquelas canções. Eu acho que, por exemplo, eu que sou uma pessoa da cidade urbana, aquele vai ser meu 1% de contato com essa música da floresta. Que bacana. Bom, você citou João Donato, nós estamos na Usina de Artes João Donato, uma espécie de templo dedicado às artes aqui em Rio Branco e no Acre também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de conhecer o João, tocar com o João, né? Essa ideia de um Brazilian Jazz que nós comentamos na outra entrevista que o João já divulgou para o mundo, né? Olha, o João é um músico fantástico, um orgulho não só para o Acre, mas para todo o Brasil. É incrível
ver como no mundo... O João é uma figura que no Japão ele é reconhecido andando nas ruas, assim. João é uma figura fantástica, um grande músico de bossa nova, um grande músico de Latin Jazz, uma bagagem musical tremenda, músico muito sensível acima de tudo. Você vê que o João tem parceria com todos os grandes artistas, assim. O João não tem, olha, eu só trabalho com aquele ou com aquela. Ele tem parceria com todo mundo já gravou, porque o João com certeza tem uma música que dá certo com você. E foi uma honra porque... Poxa, ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo, ele estava lá, ele teve a chance de viver, ele foi uma das pessoas que viveu o boom da bossa nova nos Estados Unidos, ele tocou com todos os grandes nomes do jazz, e tocar com ele é uma aula. Ser música é um pouco isso também, é um pouco tocar e aprender. Uhum. E quando está com um professor, como o João, é como estar na frente de um doutor. E eu aprendi muito tocando com ele, aprendi muito sobre música brasileira, música latina, tocando no palco, sabe, aula prática. Isso é maravilhoso, uma experiência fantástica que você consegue só em escolas como a Usina, que se preocupa em trazer uma pessoa que, além de professor, é artista, para tocar com os alunos. Eu me preocupo muito com isso, em não só passar conhecimentos, passar experiência para os alunos, mas também tocar com eles. E tentar conhecer os meus alunos, compartilhar, dividir. E eu acho que o João faz isso. Bacana. Bom, você é pernambucano, mas morou em Cuba, morou nos Estados Unidos, morou em vários... viajou por vários lugares do mundo, conhece, na última conversa que a gente teve, você falou, hoje eu sou um cidadão do mundo. Conhece a música de várias partes do planeta, isso é muito importante para a formação do artista, do músico. Você já conseguiu identificar qual é, assim, a tua referência musical, qual é a tua musicalidade, qual é a música que você faz? Puxa, eu continuo numa eterna pesquisa, numa eterna busca por isso. Marcelo D2 a procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita, eu ainda procuro ela. Eu tive a minha influência principal, começou com Pernambuco, minha influência principal, eu sempre digo, é Pernambuco. Uhum. Que é um estado que tem ritmos muito originais. Como artistas, um artista que me influenciou muito foi o Jackson do Pandeiro. Por quê? Porque o Jackson do Pandeiro é um músico que flertou com todos os gêneros da música brasileira. Ele era o embaixador da música afro-brasileira, tocava samba muito bem, foi para o Rio e tocou samba muito bem lá. Tocava baião, maracatu, shot, tudo. Jackson do Pandeiro foi a minha primeira influência, é a minha primeira influência. E depois o Naná Vasconcelos. O Jackson do Pandeiro é uma história muito engraçada. Ele é de Alagoa Grande, na Paraíba, que é a terra da minha mãe. Uhum. E quando criança, o Jackson do Pandeiro foi menino com meus tios. Então, tem muitas lembranças da minha família de ter visto o Jackson crescer. Anos depois, quando ele já era adulto, minha avó, estou falando anos 60, minha avó precisou ir ao Rio de Janeiro e Jackson já era um superstar, vamos dizer assim. E o Jackson todos os dias ia visitar a minha avó, porque ele tinha recordações daquilo. Então, eu tenho uma certa ligação com o Jackson do Pandeiro. E essa foi a primeira ligação. A segunda ligação foi o pandeiro, propriamente dito. Uhum. Pesquisando essas músicas do mundo, eu não queria tocar igual a um indiano, eu não quero tocar igual a um marroquino. Uhum. O que eu quero é aprender os instrumentos deles e tocar igual a um brasileiro. Uhum. Então, mais ou menos o que eu me definiria é como um percussionista brasileiro que toca instrumentos de várias partes do mundo. Vou te demonstrar uma coisa. Por exemplo, esse padrão aqui, ó. Tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Poderia ser o nosso baião. Gente, esse padrão se encontra em todo o mundo. É o padrão mais conhecido, se encontra em todos os continentes. Todos os continentes você vai encontrar essa batida. Tac, 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 tac. Se eu vou tocar com um músico indiano, por exemplo, eu não sou bobo. O que é que eu mando pra ele? Taquita, taquita, dimi, dimi, ta, dimi, ta, dimi, taquita, taquita, dimi, dimi, ta, taquita, dimi, taquita, taquita, dimi. Ou seja, eu continuo tocando baião. Uhum. Na cabeça dele eu tô tocando música indiana, na minha eu tô tocando baião. Simplesmente eu faço essa relação. E isso de conhecer as culturas do mundo me ajudou muito. De fazer essa relação entre o mundo e a música brasileira. Afinal de contas, nossa música é isso. É a fusão de várias músicas.
né? O pandeiro tem uma história muito interessante, se você me permite. O pandeiro tem uma história muito interessante. O pandeiro aparece primeiro no Egito, depois vai para a Península Ibérica e daí vem para o Brasil. A gente tem uma ideia de que nasceu no samba brasileiro, né? De que nasceu no samba brasileiro. E então no Brasil a gente tem uma maneira completamente distinta de tocar o pandeiro. E eu sou uma pessoa que tento misturar as técnicas, voltar para aquelas formas originais de tocar pandeiro, mas tocando música brasileira. É isso o meu caminho. Então, essa história do pandeiro é interessante porque você passou uma temporada em Cuba, estudou os tambores cerimoniais, as santerias cubanas, e enveredou numa pesquisa pelo pandeiro. Eu queria saber por que o pandeiro e qual a importância desse instrumento para a percussão. Então, a resposta sincera é, primeiro o pandeiro, porque o pandeiro é um instrumento muito leve. Fácil de carregar, Fácil né? de carregar. Imagina o piano, né? Imagina o piano, assim. Eu, por exemplo, toco congas, levo 8 congas para tocar. Não, o pandeiro é um instrumento muito leve. Segundo, por ser um instrumento muito popular no mundo todo. Terceiro, que o pandeiro é quase um símbolo nacional lá fora. Quase um símbolo do Brasil. Todo mundo reconhece esse instrumento como sendo brasileiro. Isso é muito importante. Então, quando eu saí do Brasil, você falou de Cuba. Cuba foi a primeira paixão da minha vida. Junto com a música pernambucana, em Pernambuco tem muita música cubana tocando nos morros. E eu tocava maracatu, mas ia para o morro e adorava ouvir música cubana. Foi minha primeira paixão. Depois disso, eu comecei cada vez mais desenvolvendo também no pandeiro. Depois disso, bom, foi um caminho meio que natural. Ir para os Estados Unidos, me aperfeiçoar, mas lá já tinham muitos cubanos, a minha chance era mais de tocar música brasileira. E eu era muito exigido para tocar pandeiro, e minha técnica de pandeiro foi se desenvolvendo. Hoje em dia eu sou mais pandeirista do que congueiro, propriamente dito. Agora, essa relação, você falou assim, nasce o pandeiro, ou a ideia do que seria o pandeiro, eu acho que tem distinções, tem diferenças, no Egito. Mas tem um elo que une esses instrumentos todos, que não sei se a gente pode batizar da mesma família, o pandeiro como referência, porque é brasileiro, né? Mas, bom, o que une esses instrumentos todos e a diferença de sonoridade? Eu queria que você fizesse isso demonstrando na prática, né? Com o som. Tudo bem. Então, a primeira ideia do pandeiro, bom, o pandeiro vem de uma família que é conhecida internacionalmente como frame drums. Frame, que quer dizer moldura em português. E drum, tambor. Frame drum é o seguinte, é um tambor em que o tamanho da pele é sempre maior, né, o diâmetro da pele é sempre maior do que a profundidade do instrumento. Tá? Todos esses são frame drums, todos esses fazem parte da mesma família. Então eles se espalharam pelo mundo assim como os povos. Era como eu te falei, um instrumento fácil de carregar e era um instrumento sempre carregado para novas regiões. Essa é a ideia original do pandeiro. Só um aro com uma pele, sem nada. Esse é um instrumento que aparece bastante no Oriente Médio. Tem várias maneiras de ser tocado, como por exemplo, assim, segurado em cima. Maneira mais egípcia, se eu coloco ele aqui na minha perna, eu posso tocar com estalinhos de dedo. Lembra um som persa, iraniano, né? Com certeza. Se for em cheio, essa técnica, todas essas maneiras de tocar, são as formas são muito populares no Irã, muito popular no Iraque, na música sufi. Esse pandeiro é muito presente. Então essa é a ideia original do pandeiro. E aí eu acho que todos vocês conhecem, quando você está tocando dança do ventre, que as moças e os bailarinos têm uns pratinhos na mão. E alguém teve a brilhante ideia, eu vou pegar esse pandeiro aqui e vou colocar os pratinhos nele. E aparece esse instrumento aqui, que seria um dos primeiros pandeiros. O nome dele é rique, esse aqui chama tar. E esse aqui seria o rique. E é o pandeiro mais popular no Oriente Médio. Esse pandeiro, normalmente, ele aparece com pele de peixe, geralmente pele de tubarão esticada. E os pratinhos aqui furados. Tem várias maneiras de ser tocado.
aí vai. Esse pandeiro se espalhou por todo o norte da África, sul da Europa, talvez seja o pandeiro mais popular no mundo, e ele é o ancestral mais direto do nosso pandeiro brasileiro. Tá? Um outro pandeiro muito interessante seria esse aqui. Esse aqui é uma versão mais moderna, mais contemporânea do tamburello, que é o pandeiro da Itália, do sul da Itália. O tamburello é muito usado para se tocar a tamoriata, a tarantela. A tarantela é um ritmo, taranta é a aranha, e a tarantela é um ritmo muito conhecido. Então corre a lenda de que as moças, quando chegam na puberdade, elas são picadas pela aranha. Então, para que você faça as moças voltarem ao normal, precisa tirar, ser o veneno seja expelido do corpo dela. A maneira mais prática e científica de se fazer isso é com que a moça dance a tarantela, que é um ritmo muito rápido, tocado em tercinhas, ou seja, em movimentos de 3 tempos. Por exemplo, isso. Então essa é a forma mais comum de se tocar a tarantela. O ritmo italiano. Esse pandeiro também foi para a Espanha, um pandeiro muito parecido com esse. E olha, a mão já fica bem parecida com a maneira como a gente toca aqui no Brasil. Na Itália a gente toca assim, com o pandeiro em pé. Na Espanha, a gente toca assim, quase como uma boca de um animalzinho que ia aqui em cima. Esse pandeiro vem para o Brasil, junto com os primeiros colonizadores, uma coisa muito engraçada que antigamente o pandeiro era um instrumento de mulheres. Então é por isso que é muito comum ver imagem de ciganas carregando o pandeiro. O pandeiro vem para o Brasil, inclusive na Itália, ele é muito usado na louvação da Madonna Negra, que também na mitologia é Cibele. E ele vem para o Brasil, tocado dessa maneira, e entregue na mão dos músicos brasileiros, dos negros brasileiros, eles adaptam para a forma como os tambores africanos são tocados, na horizontal, certo? Então, no Brasil, os tambores eram todos tocados na horizontal. Quando esse pandeiro, tocado assim, chega na mão dos escravos, a primeira coisa que eles fazem é botar nessa posição e tocar dessa forma, que é a forma brasileira. Essa é uma forma muito especial encontrada no Brasil. Eles tocam o pandeiro e é isso que dá a nossa identidade de pandeiro brasileiro. Gilberto, vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. O programa aqui hoje está sendo gravado aqui no Espaço Cênico da Usina de Artes João Donato e eu estou conversando com o músico Gilberto Campelo. Gilberto, antes de retomar o papo, eu queria chamar uma matéria sobre a tua oficina que está acontecendo aqui na Usina de Artes. Vamos para a matéria. Olá, Jorge. Viemos até aqui na Usina de Arte bater um papo com os estudantes do curso de música. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho da experiência de vocês aqui dentro do curso de música da Usina de Arte. Essa semana e na semana passada tivemos aula, estamos tendo aula com o professor Gilberto Campelo, né, na parte de ritmos, e a gente tem visto que tanto a qualidade técnica desses professores quanto o conhecimento tem sido muito grande. Eles têm experiência de mercado, muitos deles viajam o mundo inteiro. Nós tivemos nas primeiras semanas aulas com o Stephen Harper, que é um bailarino muito famoso. Interessante que a gente aprendeu ao longo do tempo a respeitar os ritmos dos outros, né? A gente gosta de ritmos diferentes. Um não tem nada a ver com o ritmo do outro, a grande maioria, mas, no entanto, a gente aprendeu ao longo dos dias a ouvir o ritmo do outro, a saber que o ritmo do outro tem uma importância e que o nosso também tem, que ele tem o seu valor. Que nós ainda estamos procurando um ritmo propriamente da nossa região aqui. Porque nós temos aí o frevo, que quando fala em frevo todo mundo lembra de Pernambuco, temos o axé lá de Salvador, e o Acre não tem, na verdade tem um ritmo, mas a gente não descobriu.
Legal, galera? Muito legal ver essa moçada inteirada na aula, no estudo, pesquisando música. É uma sonoridade que eu acho que vai se espalhar pelo Acre todo, viu, Gilberto? Olha, tem uma coisa que eu queria te dizer, que apesar do programa ser gravado, a gente, durante a gravação, tem seguidores no Twitter, né? Legal. Bate um papo, os meninos ali da produção ficam tweetando, né, e trocando uma ideia com os internautas. E aí eu queria começar esse bloco com duas perguntas que vêm do Twitter. Uma é da Veriana, que ela pergunta qual o melhor couro para pandeiro. Puxa, para pandeiro brasileiro, eu diria que é o couro de cabra. Para o pandeiro brasileiro. Mas o couro é uma pergunta bem interessante, porque no mundo inteiro, cada pandeiro desse tem um couro específico de um animal da sua região. Por exemplo, na Índia se usa couro de lagarto. Aquele lagarto que no Nordeste a gente chama de tiu. Então, se usa esse couro de lagarto. Se usa também veado, se usa peixe, tubarão, que tem uma pele muito grossa. Se usa vários tipos de animais para tocar pandeiro. No Brasil, os mais conhecidos são pele de cabra. E o clima influencia no esticar, no desafinar? Bastante. A umidade em contato com a pele tem um efeito tremendo. Por exemplo, a pele de peixe ela é muito suscetível a mudanças de umidade. Quanto mais úmido, a pele tende a ficar mais grave. Quanto mais seco está o ambiente, a pele tende a ficar mais aguda. No Oriente Médio, em que o clima é quase sempre seco, aquilo se mantém, a pele de peixe é ideal, porque você coloca ela no instrumento e ela fica lá. Uma pele de peixe, por exemplo, no Rio de Janeiro, já não soa tão bem. A pele de cabra, ela é mais elástica, você consegue controlar mais essas variações. Estando no Recife, eu quase nunca mudava a afinação do meu pandeiro. No Rio, eu quase sempre tenho que mudar. No Recife é quase sempre úmido, mas quase sempre igual. No Rio de Janeiro, a gente tem essa alternância muito grande. Bom, tem outra pergunta aqui que vem do Bruno. E ele pergunta assim, hoje com a evolução da tecnologia, a música sofre um processo de eletronização, mas ainda no que diz respeito à percussão, o que você acha disso? Olha, eu acho que a eletronização veio para ficar. Eu acho que o legal é o contato dos dois. É o legal do eletrônico e do acústico. O acústico são esses instrumentos aqui que não precisam estar ligados para tocar, não precisam de um cabo ou de uma tomada. Eu acho que o futuro da música é fazer essa mistura, é o eletroacústico, como o Gilberto Gil já fez. É o eletroacústico, é o acordeon, é o tambor misturado com as batidas eletrônicas. Não dá para a gente voltar atrás para tudo aquilo. Tem sempre gostos, tem gente que vai preferir aquele som. Eu gosto muito. E a música acústica ainda vai existir, e a música só eletrônica vai existir. Mas eu acho que o futuro é essa mistura. Entendo. É a gente estar aqui e as perguntas estarem chegando por Twitter. Antigamente, alguém teria que escrever uma carta e ia demorar um mês para chegar. Certamente não chegava no mesmo dia da gravação do programa. Bom, essa pergunta do Bruno é interessante porque, de repente, me veio a referência de Pernambuco com o movimento do Mangue Beat, né, que o Chico Science criou e misturou muito esse elemento percussivo com o eletrônico e resultou num negócio muito diferente, né, e que se espalhou pelo Brasil assim de uma maneira muito bacana, muito forte, né? Isso, na verdade, você acha que não choca com um instrumento tão raiz como o pandeiro? Olha, eu vivi em Pernambuco. Dá para manter a harmonia? A pergunta é essa, dá para manter uma harmonia dessa maneira com algo que é tão tradicional, ao mesmo tempo juntar com algo que há de mais moderno em relação à tecnologia? Eu vivi nessa época em Pernambuco. Na época em que maracatu era uma coisa marginal, poucas pessoas conheciam maracatu. Se conhecia o frevo, todos os pernambucanos já tinham aquele orgulho de ser pernambucano, e conhecia o frevo e algumas outras coisas. Não tinha esse apego à ciranda, ao maracatu e todos esses ritmos pernambucanos. Quando o Chico Science aparece, ele usa da originalidade, ele usa essa mistura, ele tira a bateria, coloca tambores de maracatu. E é justamente o seguinte que acontece. Todas as pessoas iam para o show de rock, ver o Chico Science e depois iam ver o maracatu verdadeiro. Então houve uma... Esse mérito do Chico Science. Esse é o mérito do Chico Science. Em Pernambuco é o único lugar do mundo em que eu via, por exemplo, Dona Selma do Coco abrindo para o Sepultura. Olha só. Meu grupo de música instrumental abria com o mestre Salustiano e depois da gente tinha um grupo eletrônico.
Pernambuco tinha isso, tinha essa originalidade, que é uma coisa que eu vejo no Acre também. Te explico. Em Pernambuco, você sempre vê, todo pernambucano tem uma camisa com a bandeira de Pernambuco. No Acre também, né? No Acre também. Uma coisa verdade. que me deixou muito feliz foi uma relação muito forte com o seu lugar, né? com o seu lugar. Orgulho. Sabe o que me deixou muito feliz? A primeiro momento que eu cruzei a ponte e vi a bandeira lá na Gameleira. E eu senti uma identificação com o Acre. Eu achei que você tem que ser orgulhoso do lugar que você está, para daí você, sei lá, tirar a bateria e tocar a sua guitarra. Daí você mudar a afinação da sua guitarra, feito o seu Antônio Pedro, que eu citei tanto, faz, para criar o teu rock. E as duas músicas podem conviver, a música dele, o teu rock, e ser original, mas ser original sempre conhecendo de onde você vem. Esse eu acho que é o grande mérito do Chico Science. Agora uma curiosidade, ainda pegando aí a referência do Chico Science, do Mangue Beat, você falou do seu Antônio Pedro, de trocar a afinação de uma guitarra e de um violão e criar algo novo. O Chico Science que misturou o maracatu com o eletrônico, né, criou algo novo, um movimento novo. Como é que alguém cria isso? Como é que de repente alguém disse, se eu pegar isso aqui, misturar com aquilo ali, com uma referência maluca, como no caso do Chico Science, ele pegava os caranguejos do mangue como referência ali das antenas, né, antenados no mundo e tal. Como é que alguém cria um movimento desse? Como é que as pessoas, um maluco qualquer, um dia diz assim, não, isso aqui dá algo diferente? Justamente o que ele falava, da antena ligada no mundo. A pessoa tem que desenvolver o poder de observação. Observar tudo que está em volta de você. Então, Chico Science, por exemplo, ele observava os caranguejos, que são tão presentes em Pernambuco, e ele observava que ele era um pernambucano, que ele gostava de rock, ele gostava de funk, mas que ele também gostava do maracatu, que ele também gostava da música pernambucana. Então ele foi observando tudo isso e no momento ele juntou. Então eu não estou querendo botar ideias na cabeça dos músicos acrianos, não, mas tem muita coisa aí, hein, gente? Tem muita coisa aí para vocês observarem. Eu só dei uma ideia da afinação da guitarra, mas tem muita coisa para ser observada. E não só na música. Eu provei o tacacá pela primeira vez no domingo. Foi uma experiência fantástica. Nunca tinha tomado o tacacá. E todo mundo me dizia, cuidado com a goma. Eu não gostei tanto do camarão, devo confessar. Mas todo o resto foi uma experiência para mim. Observa tudo, observa a tua comida, observa o teu povo, observa a tua música, observa o teu rio. Uma história engraçada é que eu toco com um músico argentino e a gente toca tudo de cabeça, tudo decorado. E uma vez ele falou, essa música eu fiz para o rio da minha cidade, toca como se você estivesse no rio da minha cidade. Eu falei para ele, puxa, mas eu nunca fui na tua cidade, como é que eu vou tocar com esse rio? Como é que eu vou tocar a música pensando nesse rio? Tudo bem. No outro ensaio ele trouxe uma foto do rio e colocou, mira, este é o rio. Então eu perguntei, sim, mas o rio corre rápido, corre lento. Então tem o rio, observa o som do rio. Observa o teu rio, né, que pode ser diferente do meu, né? Observa o teu rio. Isso tem a ver com um pouco com uma pesquisa que você fez com o pandeiro, né? Porque, de qualquer maneira, achar um elo assim, que ligue um instrumento a várias partes do mundo, que essa sonoridade percorra várias fronteiras, assim, é se abrir para o novo, né? É se abrir para as novidades, enveredar na pesquisa. Você falou que não começou a pesquisa, um professor seu começou, que inclusive trocou ideias com Paul Winter. Quer dizer, foi uma viagem grande, assim, nessa pesquisa, né? Foi uma viagem grande. Na verdade, eu já estou na terceira geração desses estudantes de pandeiros do mundo. Meu professor é um músico chamado Glenn Vallis. Ele tocou ainda toca com o Paul Winter Consort. Paul Winter é um músico muito conhecido no mundo. Paul Winter tem uma brincadeira que eu digo, quando o Paul Winter toca, já limpa o ambiente, já purifica o ambiente. O Glenn Vallis teve a oportunidade de viajar por todos os continentes do mundo, todas as grandes áreas, e ele notava que o que tinha em comum eram os pandeiros. Então ele se preocupou em estudar todas essas técnicas e criar a técnica dele. E é isso que eu estou fazendo, e é isso que o Chico Science fez. Eu me expandi para o mundo, para um dia encontrar o meu, sem nunca esquecer quem sou eu. Porque o Glenn tem a coisa dele, de pandeiros do mundo, com o jazz nova-iorquino. Eu quero encontrar o Gilberto Campelo, e eu já faço parte da terceira geração. Tinha o Glenn Vallis, que era o meu grande mestre, que mora em Nova York.
Daí ele deu aula a um músico chamado N. Scott Robinson, que mora em Baltimore. Eu estudei com o Scott Robinson, depois estudei com o Glenn Vallis, e somos uma família de pessoas que estudam pandeiros, e isso está muito popular hoje em dia no mundo. Muitas pessoas, você sabe que eu recebo cartas, e-mails de gente do mundo inteiro, perguntando sobre o pandeiro. Bom, Gilberto, para fechar nossa conversa, voltando aqui para a Usina de Artes, eu queria que você falasse dessa experiência aqui, de conhecer esse processo da usina e dessa ideia de um templo que reúne vários segmentos de artes no mesmo espaço. Olha, foi um prazer estar na usina, imenso, porque, por exemplo, eu fui treinado num conservatório de música, então eu tinha contatos com todos os instrumentos e todos os gêneros, mas eu não tinha contato com artes plásticas, com cinema, com dança. E, eventualmente, um músico vai ter que tocar com um dançarino, um artista plástico vai fazer a capa do meu CD, eu vou fazer a trilha para o filme de alguém. E é como se a usina de arte cortasse esse caminho pela metade. Já está todo mundo aqui. Na sala ao lado da minha sala de música é a sala de cênicas. Então isso é muito importante, é uma experiência fantástica. Eu acho que o Acre está de parabéns por esse espaço, que é um espaço muito bem administrado. Nunca me senti tão bem sendo professor convidado em uma casa, que as outras não escutem isso, como eu estou sentindo aqui na usina. Uma atenção com o professor e uma atenção em proporcionar ao professor tudo aquilo que ele necessita. Por exemplo, para todos os cantos que eu quero ir, eles me levam para escutar música acriana, comer comida acriana e conhecer um pouco do Acre, que envolve tanto a minha vida. Só faltava eu vir aqui, né? Que bacana. Bom, antes de encerrar, eu queria lembrar a todos do nosso blog, porque essa conversa começa aqui, mas continua no nosso blog, que é o ideiasdaaldeia.blogspot.com. Lá estão todas as conversas do Ideias da Aldeia. Você pode interagir, dar sugestões, opiniões, enfim, nós podemos bater um papo sobre essa conversa e todas as outras que já aconteceram aqui no Ideias da Aldeia. E agora eu queria te pedir para terminar o programa tocando alguma coisa. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Ideias da Aldeia fica por aqui. Até a próxima.